milhão. MDI Talks, ativando vozes, revelando histórias, gerando impacto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MDI Talks. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que a gente faz para financiar um imóvel aqui nos Estados Unidos. Eu estou com a Suzana Bellinassi. A Suzana é minha aluna, inclusive, uma aluna maravilhosa, dedicada. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, porque ela trabalha no mercado financeiro de imóveis aqui nos Estados Unidos. E ela trabalha com pessoas que querem investir e dolarizar o patrimônio aqui nos Estados Unidos, né, Su? Seja bem-vinda e eu quero que você fale um pouquinho mais sobre você. Obrigada, minha querida. É um prazer muito grande estar aqui. Fantástico estar gravando com você. Eu já estou nos Estados Unidos há 25 anos. Não 100% do período no ramo imobiliário, mas atualmente eu estou ajudando investidores internacionais a dolarizar o patrimônio, investir nos Estados Unidos, porque é perfeitamente possível um financiamento de estrangeiro para comprar propriedades aqui. E dolarizar o patrimônio. Dolarizar o patrimônio. Entendi. Ô Su, mas me conta um pouquinho assim, ó, da sua trajetória aqui nos Estados Unidos, tá? Porque tem muita gente que chega aqui e vai pra onde? Pra onde nós fomos? Limpar casa. Limpar casa. E hoje você virar aí uma pessoa que ajuda outras pessoas a estarem investindo, uma profissional. Como que foi essa sua trajetória de quando você chegou até você ir para a profissão que você está hoje? Perfeito. Há 25 anos atrás, quando eu cheguei, não tinha a informação que tem hoje, não tinha acesso à internet como tem hoje, não tinha nem o GPS como tem hoje, tá? Naquela época tinha que ir no MapQuest, imprimir o endereço, sair com a folhinha na mão e dirigir olhando a folhinha. Imagina, isso foi há 25 anos atrás. Mas as coisas mudaram. Quando eu cheguei, era um outro universo, era muito diferente pela falta de informação. Então as pessoas que chegavam naquela época já vinham com uma coisa em mente, tipo, vou para limpar a casa e acabou. Não tinha mais opções. E nessa, para sobreviver, eu fiquei 20 anos. Uau! 20 anos na limpeza. Foi incrível, foi uma jornada incrível. Eu tive cliente de 20 anos, Uau. De 18 anos, de 15 anos. A cliente mais antiga, quando eu comecei a limpar a casa dela, ela estava grávida do último filho. Ela tinha 4 filhos, estava internando a 5ª filha. E quando eu parei de limpar, a menina já estava na faculdade. Meu Deus! Foi uma vida. Uhum. Foi um período, assim, muito grande. E foi incrível, sim, foi fantástico. Mudança de carreira ocorreu num período não muito favorável. O que acontece? Depois de 20 anos, o cansaço vem, né? A idade vem. Sim. O peso da idade vem. O que acontece? Em plena pandemia, eu tirei minha licença. Uhum. E o que te fez ter essa mudança de mentalidade? Porque tem muita gente que vem pra cá e fica aí 20, 30 anos, às vezes não tá nem aguentando mais e tá nessa continua, vida. Sim, é verdade, é verdade. Foi pelo fato de não estar aguentando mais. Esse foi o principal objetivo. E eu tive uma ajuda, sim. Na época, minha irmã trabalhava com isso e ela me deu o caminho. Falou, se você tira a sua licença, você tem uma oportunidade de um outro trabalho. Falei, ok, vamos lá. Vamos enfrentar essa mudança. Sim. E em 2020, no meio da pandemia, eu fiz a prova, consegui tirar minha licença. Os bancos internacionais estavam fechando por causa da pandemia, não podia mais viajar, não podia... Foi um caos, mas tudo bem. No ano seguinte, eu comecei nesse mercado. Então, passei por algumas empresas e nos últimos 5 anos, eu já estou nesse ramo. Entendi. Ajudando brasileiros a comprar a primeira casa aqui, a financiar a primeira casa, investidores a comprar 2, 3, 4, 5 casas financiadas aqui, o que é perfeitamente comum de se fazer. Temos vários bancos que fazem isso. Atualmente eu trabalho com mais de 100 bancos. Então, para o perfil do investidor e o perfil da propriedade, tem sempre um banco que vai se adequar, que vai ser com juros bons, com as melhores possibilidades para o investidor. E então, me diz uma coisa. Para comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, a pessoa tem necessariamente que ter documento
Ou qualquer um pode ter casa aqui? Investidor internacional, ele é de outro país, então ele não tem documento daqui. Sim. E esse é o ponto interessante, porque nós temos bancos que sim fazem financiamento de 30 anos para investidores internacionais, com a renda do país, não necessariamente só para brasileiros, outros países, todos os outros países, mas por conhecer a cultura dos brasileiros é mais fácil a gente trabalhar com brasileiro. Mas usando a renda do país de origem, recursos, né, o valor em conta bancária lá mesmo, a pessoa sim consegue financiar aqui. Uau, uau. Então, as pessoas que estão lá no Brasil, vamos falar do Brasil porque nós somos brasileiras, tem dinheiro lá guardado, quer dolarizar, quer investir esse dinheiro. A melhor forma que tem para investir, então, dolarizar, certo? O patrimônio, que é a frase mais poderosa que está tendo hoje. Vamos dolarizar o patrimônio. Como que ela pode começar? Tem que ter muito dinheiro? Ou qual que é a média ali da pessoa que quer começar a dolarizar o patrimônio? Então, temos vários bancos para vários tipos de financiamentos diferentes. A partir de 25% de entrada, mais as despesas de fechamento, o investidor já pode financiar uma casa aqui. Tem vários tipos de financiamento, com entradas um pouquinho maior, que facilitam a documentação. Então, de acordo com o perfil, de acordo com a renda do investidor internacional, se ele quer usar a renda ou não, porque tem tipos de investimento que você usa a renda da própria propriedade. Então, com um pouco mais de entrada, a rentabilidade da propriedade se paga. Entendi. Paga o financiamento. Então, é uma forma mais simples de documentação para investidores que não querem gastar tempo com documentação. Então, nós temos esse tipo de investimento. E tem bancos que fazem 10 casas para o mesmo investidor. Uau. Porque a entrada é um pouco maior, os juros são bons, tá? E a própria parcela, o próprio aluguel da propriedade paga o financiamento. O que é incrível, porque a pessoa não tem outra despesa, a não ser esperar o imóvel valorizar e ter um equity e deixar um legado em dólar. Porque principalmente aqui em Orlando, Miami, que são as áreas que tem mais turistas aqui nos Estados Unidos, né? Eu acho que é uma área assim incrível para você poder estar entrando e estar investindo. Fora que você pode vir para cá e passear e ainda ficar na sua própria propriedade, né, Su? Quantas Airbnb tem aqui em Orlando, que a pessoa vai lá, aluga e fica. Imagina você poder estar trazendo o seu dinheiro para cá, dolarizar e receber em dólar. Querido, 5,3, 5,30 mais ou menos está, né? O do dólar pro real? Aproximadamente, varia um pouquinho, mas Imagina é basicamente isso. Você tem uma renda aqui nos Estados Unidos, morando no Brasil. Vai ficar... Existem vários tipos de investidores. Nós temos vários investidores que eles só olham números. Mas nós temos também investidores que comprar uma casa aqui, financiar uma casa aqui é um sonho. Eu tive um cliente que foi muito legal. Ele veio de uma família humilde, ele construiu todo o patrimônio dele é enorme no Brasil. E ele falou que o sonho dele quando criança era vir na Disney. E agora ele comprou uma casa próximo da Disney. Uau! Olha Foi só. emocionante. Ele falou assim, era um sonho. Eu falei, obrigada porque eu participei do seu sonho. Como é bom, Ele falou, né? agora a família vem, aluga, né, por temporada, mas quando a família vem, eles ficam na própria casa e estão próximo da Disney. Para ele foi um sonho e para mim foi fantástico. Como é bom a gente participar e poder realizar os sonhos dos nossos clientes. Nossa, não tem preço Muito que legal. pague pra gente poder fazer parte ali daquele momento, daquela felicidade da pessoa que está realizando um sonho. E para as pessoas que moram aqui, Su, que querem comprar casa, por exemplo, como que funciona? Ou até mesmo para os investidores, eles têm que procurar você primeiro ou um realtor? A ordem natural das coisas seria me procurar primeiro. Entendi. Porque o que acontece? Eu vou fazer uma análise financeira do perfil, como que é a renda, como que está o dinheiro, está aplicado, não está aplicado, vai demorar um tempo para ser liberado dessa aplicação ou não, a renda e para quanto esse cliente qualifica, tanto o investidor internacional quanto a pessoa que já mora aqui.
para quanto que ele qualifica. Porque o que acontece? Uma coisa é você se encantar com uma casa de 900, 1 milhão. Outra coisa é o seu poder aquisitivo chegar nesse valor. Então, para não ter uma frustração de, eu me apaixonei por essa casa, eu quero. Aí vamos fazer as contas, vamos analisar o crédito, vamos ver a possibilidade. Não chega naquele valor. Então, assim, para evitar esse desgaste emocional, a maneira correta é: vem até mim primeiro, nós vamos conversar, eu vou entender todo o cenário, eu vou fazer análise financeira, eu já vou emitir uma carta de pré-qualificação com o valor que ele tá ok para comprar, que ele qualifica, e com isso o corretor vai buscar a casa, o realtor vai buscar a casa que agrada o cliente. Entendi. Que agrada o investidor, que os números fazem sentido. Sim. Só que já tendo um limite, já tendo um valor aprovado, pré-aprovado, o que acontece? Não cai na frustração. Sim. O corretor já vai buscar um imóvel dentro daquele valor, de acordo com o que o cliente quer. E não assim, porque o céu é o limite, né? É lógico que a gente gosta de coisa boa. Sim. Mas nem sempre o financeiro acompanha. É. Então, assim, a ordem normal seria: primeiro vem a mim, faço a pré-qualificação, analiso tudo, oriento, tem várias coisas que precisam ser feitas, tem várias coisas que não podem ser feitas. E após a pré-qualificação, sim, aí o corretor vai buscar a casa. Porque a expectativa versus a realidade. Exatamente. E aí, quando a gente vai para a expectativa primeiro e depois para a realidade, meu Deus, é um balde de água fria. Exatamente. Aí seu emocional já... E o corretor é fantástico. É lógico que ele tem imóveis maravilhosos e ele quer mostrar os imóveis fantásticos, os melhores que tem no mercado. Mas aí a realidade... a realidade, às vezes, na maioria das vezes, né, Su? Então, para ficar uma coisa mais concreta, principalmente para investidor, porque investidor é muito por números. Então, a pré-qualificação primeiro é a melhor coisa. Entendi. E o crédito para uma pessoa que mora aqui nos Estados Unidos? Como que o crédito influencia na hora de comprar um imóvel? Influencia na hora de comprar, influencia nos juros também. Porque quanto melhor o crédito, melhor os juros. Entendi. Porque é uma compensação, né? O banco, quando você tem um crédito bom, o banco tem ali o seu score, que através daquilo ele tem a base de quanto te oferece de juros por você ser um bom pagador ou não. Quando a pessoa não está com crédito muito bom, é lógico que tem formas de estar adaptando, de formas de estar melhorando. Às vezes não é aquele momento, o momento da pessoa comprar, ela precisa esperar um pouquinho, trabalhar um pouquinho o crédito, ter um pouquinho mais de entrada para conseguir um juro melhor. Então, assim, a orientação é a base de tudo. Sim. A informação. Sim. Porque sem informação... eu trabalho com mais de 100 bancos, tem um banco para todo mundo. Sim, mas não quer dizer que é a melhor opção. Porque você pode pagar uns juros absurdos, sendo que se você for lá se informar e começar a arrumar o que tem que ser arrumado, você pode salvar o dinheiro, economizar, gente. É porque aqui nos Estados Unidos a gente fala salvar, né? Mas é para economizar ali no seu Exatamente, exatamente. Com a orientação correta. Informação. Precisa de informação. Entendi. E outra coisa é que a pessoa precisa se preparar para a compra. Principalmente quem mora aqui. Não é no momento que ela quer, o vizinho está vendendo a casa, eu quero essa. Não. Você precisa se preparar, precisa ter orientação antes. Para na hora que aparecer a oportunidade, você está pronto. Entendi. Porque muitas vezes a gente vai no calor da emoção e nem sempre é aquilo ali que tá bom pra gente, certo? Exatamente. Com a preparação, com a orientação correta, com o crédito certinho, com o valor em conta bancária, né? Aqui é muito importante ter o valor em conta bancária, o banco não aceita se não for assim. Então, tem uma preparação antes. Entendi. E quanto tempo antes você diz para a pessoa começar a se preparar para poder comprar um imóvel? O momento de começar a se preparar é agora. Por quê? Pode ser que a pessoa precise de 6 meses, pode ser que ela precise de 1 ano ou 2. Entendi. Então, já é momento de começar. Se você pensa em ter um imóvel, já é hora de começar a se preparar. Porque, de acordo com a avaliação financeira da pessoa, é que ela vai ser orientada.
Eu costumo dizer que todos pré-qualificam para uma compra de uma propriedade. Às vezes não é agora, às vezes precisa de 6 meses, às vezes precisa de 1 ano ou 2. Porque o imposto de renda também Exatamente. condiz muito com a compra do seu imóvel, certo? Exatamente. Então, às vezes a pessoa não tinha planejado de comprar uma casa, então o imposto não tá legal para uma compra. Então ele precisa ser orientado. E às vezes precisa um pouco mais de tempo. Entendi. E para as pessoas que estão no Brasil, tem uma imobiliária ou sou um corretor de imóveis lá, eles podem fazer, vamos dizer, se juntar com você, fazer uma parceria com você para trazer os clientes dele Perfeitamente. para você atender aqui nos Estados Unidos? Perfeitamente. E segue o curso normal. Primeiro eu vou conversar com o cliente, fazer uma análise do crédito, orientar como e para quanto ele se qualifica, como ele vai se qualificar, o que ele precisa, qual a documentação correta e para quanto que ele vai qualificar a compra dessa casa. E com corretores parceiros aqui, nós conseguimos concluir a compra dessa propriedade, efetuar o financiamento e entregar a chave. E quanto tempo isso varia ali da hora que a pessoa é aprovada no financiamento, que ela escolhe a casa para ela poder estar com a chave do imóvel na mão? O processo dura em torno de 45 dias. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Porque cada caso é um caso, cada financiamento é único. Não existem 2 financiamentos iguais. Mas é por volta de 45 dias. Entendi. Podendo ser mais rápido. Entendi. Tudo depende. Tudo depende. Mexer com banco, mexer com... Sim, é porque são muitos órgãos envolvidos, não é só o banco. É banco, é cartório, agência de seguro, então é o condomínio. Quando compra uma casa, tem que automaticamente pôr o seguro também. Sim, tem que ter um seguro. O banco exige que tenha um seguro. Entendi. E o que o banco ele analisa para estar aprovando uma pessoa para o financiamento? No caso de investidor internacional, a renda da empresa da pessoa, o valor em conta bancária e como que é o relacionamento desse cliente com o banco que ele tem conta no país de origem. Porque para substituir o nosso crédito score daqui, o que acontece? Um investidor internacional precisa de ter uma carta de referência bancária do banco que ele tem conta no Brasil. Muito bom Acima saber. de 2 anos de conta bancária aberta e o próprio banco vai falar que o senhor fulano de tal tem conta na nossa agência desde tal data, com um bom relacionamento. Então não é só trazer os statements, os extratos bancários, no caso. Não, tem mais detalhes. Olha aí, gente, você que tem essa vontade de dolarizar o patrimônio, que tem vontade aí de estar comprando um imóvel aqui, a gente vai deixar aqui os dados para vocês poderem entrar em contato com a Su para tirar todas essas dúvidas. A gente acha que é uma coisa que é simples, mas tem bastante detalhe, né? Tem detalhes. É simples, de qualquer maneira é simples, porque tem vários tipos de financiamento. Mas sim, tem detalhes. E é importante a orientação, a instrução. A pessoa, o investidor entender todo o processo, para ele fazer, para ele seguir cada passo com certeza, com clareza, sem dúvidas, sem surpresas. Porque a partir do momento que eu sento para conversar com o cliente, eu preciso explicar para ele todo o processo, para ele entender que é uma burocracia, é simples, mas é uma burocracia. Os bancos americanos estão emprestando para uma pessoa que está fora. Ele não está vendo a pessoa, então tudo é baseado em documentação. Por isso nós precisamos orientar, explicar, educar como fazer, o que não fazer, para que o financiamento tenha sucesso, para que não seja estressante e para que chegue no final e seja só comemoração. E uma coisa que eu quero saber o financiamento, ele é bom ou é melhor que a pessoa compre a casa à vista? Por que eu pergunto? Por quê? Não, vou ficar pagando juros pro banco? Não é melhor eu ir lá e comprar à vista? Para um investidor, eu quero te dizer que você me fale isso. Para um investidor, é sempre bom você usar dinheiro de terceiros. Porque em vez de você comprar uma casa à vista, você compra 2 financiadas, você dobra o seu patrimônio. Mas eu estou pagando a parcela? Sim, mas lembra que o aluguel
é em dólar também. Uhum. E lembra que daqui a 1 ano, 2, 3 anos, a sua valorização, em vez de valorizar em uma propriedade, vai valorizar em 2. Quando você quiser liquidez, é só vender a propriedade. E tem muitos investidores que fazem isso. Depois de 2, 3 anos, eles vendem uma propriedade e compram uma maior. Ou seja, Faz o upgrade. faz o upgrade. Por quê? Porque já valorizou. Entendeu? Já valorizou. E eles investem numa casa maior. Ou investem em 2 casas. Vai depender do mercado, vai depender do tanto que a casa valorizou. Então, sempre é bom usar o dinheiro de terceiros. E no caso da pessoa que já é aqui dos Estados Unidos, ela tem documento e ela vai comprar a primeira casa aqui. Como que funciona? Tem algum benefício para quem vai comprar sua primeira casa, seu primeiro imóvel? Tem sim. É lógico que depende da renda, do crédito, mas sim, a partir de 3% de entrada, você já compra a sua primeira casa, a sua residência. Uau. Então, a gente vê muito, eu pelo menos estou aqui nos Estados Unidos, a gente vê muitos realtors fazendo propaganda. Ai, compre a sua casa sem entrada, ou compre sua casa só com $3 mil de entrada. É verdade, mas tem todo um processo aí por trás, tá? Sem entrada, seria com uma ajuda, com um benefício que o Estado dá, não é sempre que tem, a pessoa tem que se qualificar. Então, assim, não podemos generalizar. Existem casos? Existem, mas não é assim tão comum, não é para todo mundo, é uma classe um pouco mais seleta que, para se qualificar dentro desse programa. Entendi. Agora, a partir de 3% de entrada ou 3,5% de entrada é muito mais comum. É bem mais tranquilo de conseguir a qualificação. Entendi. Com orientação correta. Porque o crédito tem que estar ok, porque a renda tem que estar ok. E a orientação, a informação e a orientação, eu acredito que é a base de tudo. Em tudo na vida. Você tem que estar bem orientado, você tem que estar bem encaminhado, senão você acaba tomando caminhos, dando mais voltas, né, Su? Mais voltas, exatamente. Enquanto você podia estar resolvendo o seu problema com uma simples conversa, uma simples consultoria, uma mentoria. Orientação. Orientação é tudo. E, por exemplo, pessoas que têm a mesma renda, mas elas são aprovadas para financiamentos diferentes, assim. O banco aprova mais para um do que para outro. Existe isso? Ou não? Não, na verdade não, porque a gama de bancos para financiamento para residentes é muito grande. Então, na maioria das vezes, seria falta de informação para isso. Porque vai depender do cenário, vai depender de como você está naquele momento, se você realmente quer comprar naquele momento ou se você quer se preparar um pouquinho mais para uma oportunidade melhor de financiamento, tá? Mas existem vários bancos, então não tem como ter essa, como é que eu vou falar? Essa discriminação, digamos. Entendi. E para uma pessoa que quer investir, como que você diria para ela qual é o melhor momento para ela estar dolarizando o patrimônio dela? Agora. Para brasileiros agora, porque a economia no Brasil está instável, o ano de eleição é um pouquinho complicado, não sabemos qual o rumo que o país vai tomar. O que eu diria para os investidores? Dolariza parte do patrimônio. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, diversifica. Tem investimentos no Brasil? Ótimo, mas tem um investimento fora. Diversificar, né? Exatamente. Compre uma propriedade fora. Porque, ok, a economia do Brasil voltando a funcionar e a ficar favorável, você vende sua propriedade aqui. Ou não. Ou você vê que o investimento foi tão bom que você vai dolarizar mais um pouquinho. Vai comprar mais ainda propriedades. Exatamente, para aumentar o portfólio, deixar um legado aqui em outro país, numa moeda forte. Entendi. E qual que é o maior erro que as pessoas cometem, que podem atrapalhar ou travar elas a conseguir ali esse financiamento ou comprar o seu próprio imóvel? Então, eu costumo brincar com os meus clientes, dizer assim, que para médico, advogado e loan officer, você não pode omitir as coisas. Porque o que acontece? Durante o período do financiamento, se houver uma mudança abrupta da situação financeira, pode sim ocasionar uma negativa no financiamento. Eu já tive casos que foi bem interessante.
Durante o processo, o cliente não quis ouvir. Ele não quis ouvir. Então, ele fechou o negócio dele no Brasil. Então, foi um big no-no. Oh, uau, Yeah. É porque às vezes, já dei a entrada, Isso. e aí não vai saber que eu... Exatamente, mas não é assim jeitinho que brasileiro, funciona. Não né? é assim que funciona. Por isso a orientação. Por isso a gente senta antes e conversa antes, explica durante esse processo. Precisa estar, se você está financiando uma propriedade em 30 anos, isso significa que você precisa de renda, você precisa de ter uma estabilidade no seu país de origem. Não é assim. Sim. É a mudança ali, né? Porque aqui nos Estados Unidos não existe o jeitinho brasileiro, né? Não, Ou não. você faz tudo certinho, porque no fim eles sempre sabem o que está acontecendo. É como a imigração. Muita gente que vai lá pegar o documento, vai para a entrevista. E é uma coisa engraçada porque para residentes a gente orienta muito para a pessoa cuidar do crédito naquele período. Não abrir cartão de crédito, não fechar cartão de crédito, não trocar de carro. Por quê? Não é porque você iniciou um processo de financiamento com um score maravilhoso de 805 que você vai chegar no final de 30 dias, 40 dias com aquele score. Que Porque qualquer coisinha... Exatamente. 2 dias antes do fechamento, o banco vai consultar o seu crédito de novo. Uou, Olha a que novidade perigo. aí. E, gente, uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, não pode cancelar cartão de crédito. Cancelar cartão de crédito. Cancelou, não fecha cartão de crédito de jeito abaixa nenhum. seu crédito. Exatamente. Eu aprendi a duras cargas, eu não sabia. Falei, gente, já tô com muito cartão, vou cancelar. Quando eu vi, eu falei, meu Deus. O score abaixa. Que loucura. Cancelar cartão, abrir cartão, quitar carro, financiar carro. Aí a pessoa assim, mas eu quitei o meu carro, eu não tenho mais essa dívida. Não, mas vai afetar o crédito. Porque A primeira instância abaixa o crédito, reduz o score, e ele só vai recuperar daí uns 2, 3, 4 meses. Uau, se quitar o carro? Se quitar o carro. Eu pensei que quitar o carro era bom. Nossa. Quase. É porque, na verdade, eles querem ver a gente pagando, né? A melhor forma de você construir o crédito aqui é fazendo as prestações e ir pagando em porque dia. o banco vê que você é uma pessoa que cumpre com as suas Com os compromissos em enfim. dia. E isso é o que reflete no score. Quanto mais você deve e paga em dia, o seu score vai aumentando. Se você não deve nada, você não tem score. Aí não tem como o banco medir como que é o seu histórico de pagamento. E aí você não consegue aprovação nem para um cartão de crédito. Exatamente. Muitas vezes, Muitas vezes. Muitas vezes. Falo, mas nossa, eu não tenho nada, eu recebo bem. Mas e cadê o seu histórico? Cadê você Exatamente. movimentando? Então, muitas vezes, quando os adolescentes completam ali os 18 anos, os pais vão lá e compram um carro no nome deles, né? Para poder estar pagando a prestação e estar construindo ali o crédito para poder estar gerando aí esse histórico dentro do nome da pessoa. Mas no caso, para os filhos, ainda tem uma maneira de você antecipar um pouquinho. Ah, é? Adiciona o seu filho no seu cartão de crédito. Ah, legal. Que aí você começa a construir o histórico para ele. Como dependente. Isso. 15, 16 anos, já adiciona ele no seu cartão, mas não libera o cartão para ele, não. Se não, dá problema. Ou ensina ele a ter consciência, ensina, né? exatamente. Ou Instrução. Instrua. Ô, Su, mudando ali um pouquinho, me fala um pouquinho de como que você entrou nessa mudança de mentalidade, porque eu sei que hoje você participa de muitos eventos de network, você está em mentoria, você fez mentoria comigo, você está nos eventos na plataforma do Pablo aqui em Orlando. O que te fez ir buscar esses ambientes? Foi um despertar mesmo. Eu entender que quando a gente tem alguma coisa e a gente guarda, você não passa para as pessoas, isso não é legal, não é para isso que a gente vive. Não é para isso que nós estamos aqui. Se você tem uma coisa muito boa e não compartilha, de que vale você ter essa coisa boa? E foi aí que eu entendi. Todos nós temos histórias, nem muito felizes, mas por outro lado muito felizes. E a nossa história é única. É única, é uma coisa preciosa. Cada um tem uma pérola. Cada um é forjado um diamante na vida.
com histórias e histórias, histórias boas, histórias não tão boas. E se você não compartilha essas histórias, se você não compartilha o que você tem de bom, muitas vezes você impede que outras pessoas cresçam. Então é muito, muito importante você não guardar o que você tem de bom. E quando você se omite, você impede que muitas pessoas próximas ou não tão próximas de você, porque hoje em dia com a internet você não sabe quem você alcança, mas você impede que essas pessoas possam crescer mais rápido. Porque às vezes a sua história é a mesma de alguém que está bem longe, que você nem conhece, mas quando você fala, eu virei essa página, não se preocupe, tá ruim agora, mas vai dar certo. Tá doendo. Tá doendo, mas não preocupa. Mertiolate é para isso, arde, mas cura. Não se preocupa. Sim. Então, quando você fala, quando você transborda, quando você simplesmente abre a boca, outras pessoas crescem com isso. Então, não é porque eu demorei anos e anos e anos e anos para começar a despertar que outras pessoas precisam passar por isso. Sim. Se eu abrir a minha boca, se eu contar a minha história, se eu falar das coisas que eu já passei e que passei e ficaram para trás, isso é uma luz para alguém que está ouvindo. A gente nunca sabe quão impactante vai ser a sua história na vida de alguém. Muitas vezes a gente fala, ai não, eu não tenho nada para compartilhar. Meu Deus, a minha história. Eu tô captando mulheres para o livro das Mulheres de Impacto. Quantas mulheres eu escuto? Não, mas eu não acho que a minha história vai impactar. Me conta um pouquinho da sua história. Uau, olha só isso. E aí você descobre que é algo transformador, Exatamente. Que outras vidas vão se beneficiar de uma maneira incrível, simplesmente pelo fato de abrir a boca. Simplesmente pelo fato de não se esconder, Exato. De não se fechar, reter. Exato. Porque assim, imagina, você ficou 20 anos limpando o caso, certo? 20 anos. Você demorou ali esses 20 anos para você despertar, querer fazer algo novo. Só que hoje você está aqui e a pessoa que está ali assistindo esse vídeo aqui hoje, e ela trabalha com isso, ela pode se despertar muito antes do que você despertou. Muito antes. E não só para uma mudança de profissão, para uma transição de profissão, mas para entender que o que você tem guardado, você pode ajudar as outras pessoas de muitas formas. É através da internet, é através de um livro. É verdade. É através de um curso. Sim. Então, assim, não se cale, não feche a boca, não feche a boca. Se você for ensinada a ficar quietinha no seu quadradinho, no seu cantinho, sendo invisível, indiferente, não faça isso. Você tem uma luz muito grande para brilhar, então brilha. E as pessoas precisam da sua história. Precisam. É incrível, gente, quando a gente começa a transbordar, quando a gente começa a falar da nossa história, das nossas dores, das nossas superações, quantas pessoas elas se conectam com isso. Porque elas também passaram e não se perdoaram, ou estão vivendo até hoje ali naquela situação, e que com a sua história, com o seu testemunho, elas podem começar a despertar para uma mudança, podem começar a sair mais rápido daquele buraco que ela estava. E uma pergunta, você mudaria algo na sua história? Por mais doída que foi, não. Senão eu não estaria aqui hoje. É, muito bom, é sobre isso. Muita gente fala, ai, mas se eu não tivesse, por exemplo, fui mãe aos 15 anos. Se eu não tivesse sido mãe aos 15 anos, ai, eu queria pular. Não, porque aí nossa história é que nos constrói. Através da nossa história, das nossas histórias que a gente passa a ser mais forte, mais resiliente, vai criando o storytelling da vida, que pode ajudar aí milhares de pessoas, né, Su? E exatamente. Você chegou aqui com quantos anos? Eu tinha 30 na época. 30, com quantos filhos? Uma filha. Ela tinha 8 anos na época. E como é que você fez? Porque você não veio casada, certo? Na época sim, na época eu vim casada. Uhum. Mas como é que foi para você nessa transição de você estar vindo do Brasil para cá com uma criança pequena? Complicado porque para ir para a escola era muito triste, porque ela chorava todos os dias, porque não entendia o inglês, porque não queria estar naquela situação, mas foi um pouquinho dolorido.
Mas com pouco tempo, com 6 meses, 8 meses que ela estava na escola, já fez amizade com a professora, já fez amizade com as crianças, já desenrolou o inglês fantasticamente. E hoje já está com 3 faculdades, Uau! se formando, acabou de formar no Law School, Uau, advogada, gente. futura advogada de imigração. Uau! Isso, E você me contou mais ou menos a história, por que que ela quis ir? exatamente. Pra parte da imigração, Ela quis né? ir para a imigração porque ela trabalhou num college, no departamento de estudantes internacional. E houveram vários casos de estudantes que perderam o visto por falta de orientação, por não estar com um advogado, por tomar outros caminhos mais curtos e mais baratos para manter o visto de estudante e que no final foi prejudicial. E ela falou, não é possível. Não. E como ela cuidava dos estudantes, para ela cuidava de cada um, para que não perdessem, mas às vezes não tinha como. Às vezes acontecia o estudante estudar 6 meses com o visto cancelado sem saber. Então, eram vários casos. Meu Deus. Então, ela decidiu que não, que ela poderia ajudar. Ela poderia fazer mais do que ela fazia no departamento de estudante internacional de um college. Ela resolveu fazer a faculdade e agora ela vai estar realmente ajudando, qualificada para estar ajudando esses estudantes. Tá vendo? Ela foi inteligente, ela viu uma dor. Uma dor muito forte que doía nela, porque ver um estudante pagando mensalidade 6 meses e com visto cancelado sem saber. Imagina. Porque não é barato a faculdade aqui, Claro gente. que não. A escola é uma coisa, o college é outra coisa. Inclusive aqui onde a gente grava o podcast tem uma faculdade cristã. Eu tava só escutando na hora que eu cheguei os valores mensais. Gente, não é barato. Não é. Pra você estar passando por uma situação dessa, imagina só que loucura. E como é que é você ter uma filha assim, tão maravilhosa, 3 faculdades, meu Deus do céu. É maravilhoso. Depois de ter passado ali por toda aquela adaptação. Na verdade, é uma realização porque eu vim para cá para que ela tivesse uma vida melhor. Para que ela tivesse segurança, para que ela tivesse mais chance. E aconteceu. Então, assim, é uma satisfação muito grande. Sui, o que você tem para falar para as mulheres que hoje estão aqui como imigrantes e elas não veem uma luz ali no fim do túnel? Ah, já estou com certa idade ou eu eu não tenho como mudar a minha de carreira, porque a maioria das mulheres chegam aqui, elas vão para a parte da limpeza. Sim. E ficam lá frustradas. Eu era uma pessoa, eu fiquei 4 anos, não fiquei 20, mas eu fiquei 4. E eu não gostava de estar fazendo aquilo. Vamos dizer que você gosta de fazer essa profissão, porque eu creio que muita gente não gosta. O que você fala para essas mulheres? Não desista do seu sonho. Pega aquele sonhozinho guardadinho de fazer algo diferente e invista nele. Invista nele. Eu comentei sobre o livro, sobre escrever um livro, porque as pessoas têm histórias e elas não imaginam o impacto de um livro. Faça o seu livro. Isso é Conte verdade. a sua história. Tem esperança sim, tem como você mudar sim. Só precisa ressuscitar aquele sonho que guardou tão bem guardado que ele se perdeu. Buscar ali a identidade de volta. Exatamente. E o propósito. E o propósito. Tem muitas mulheres que chegam aqui nos Estados Unidos, que no Brasil eram advogadas, eu era médica, eu era. Chega aqui, ela fala assim, aqui eu sou um cheque em branco, aqui eu não sou ninguém, aqui nananã. Gente, a gente nunca é um cheque em branco. Se nós temos, o único cheque em branco é um recém-nascido, que acabou de sair dentro da barriga, mas nós que vivemos, temos histórias, nós nunca mais vamos ser um cheque em branco. Então, se você chega aqui nos Estados Unidos, com todo o conhecimento que você tem, você pode sim fazer muitas coisas, mas o seu medo, as suas crenças limitantes te impedem de enxergar com aquela visão ampla de Deus, aquela visão. Quando você entrega o propósito para Ele, quando você entrega a sua vida para Ele, Ele vai te dar ali a visão que você precisa para alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Vai doer, não vai ser fácil,
Mas é um possível. caminho que vale a pena a gente voltar para nossa essência, a gente voltar e começar a entender quem nós somos. O livro, eu escrevi o meu livro contando a história de que eu fui mãe aos 15 anos. E eu escrevi da mulher de hoje falando para a menina de 15 anos. Caramba, eu me curei escrevendo esse livro porque eu tinha uma visão diferente. E aí quando eu comecei a olhar com a minha mente de hoje para aquela menina indefesa de 15 anos, meu Deus, eu me debulhava em lágrimas. E aí foi onde eu comecei a conseguir falar sobre isso sem chorar. Conseguir entender o processo, por que eu engravidei com 15 anos. Porque muitas das vezes o que a gente passa na nossa vida é tudo o que acontece lá na nossa infância, lá na nossa raiz. E aí quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, começa a estar com pessoas, começa a estar em movimentos que nos ajudam a enxergar isso, faz toda a diferença na nossa vida, né, Su? Exatamente. Eu vou pegar o seu cheque em branco e vou fazer uma observação. Num cheque em branco você pode escrever $1 ou 1 milhão. Uau! Então, já que você está com cheque em branco, escreve milhões. Isso, qual é a história que você vai colocar aí nesse cheque em branco? Qual é a história que você vai construir? Então não fiquem presos somente em viver o que vocês já estão vivendo hoje e achar que só tem isso para você. Tenho certeza que Deus tem muito mais para vocês, muito mais. Assim como eu cresci, evoluí. Eu era uma menina de 15 anos, grávida, tive um menino, depois morria de medo de estar em frente a pessoas para eu estar me apresentando. E hoje, olha onde eu estou. Com um podcast, tenho eventos ajudando mulheres a se encontrar e se libertar dessas prisões que são colocadas na gente. Tenho certeza que você que está aí assistindo também tem essa capacidade. É só você querer. Quando você quis, que você falou, não, eu vou ter essa mudança, depois dos 20 anos que você estava ali presa em presa, porque a gente acaba ficando presa, achando que só tem aquilo. Exato, vivendo no comodismo. Porque a mudança, a transformação, ela dói. O romper, ele é desagradável, mas é necessário. E aí, como é que foi, assim, você decidiu, você foi, doeu, mas como é que... Explica pra mim, assim, agora, qual foi a sensação de você ter conseguido? Liberdade. De liberdade de fazer o que quer. Porque quando a gente entende que você pode pegar um sonho e colocar ele para fora, que você tem um Deus maior do que você, que Ele é seu Pai e que Ele cuida e que qualquer coisa que você resolver fazer de acordo com a vontade dEle vai florescer, vai prosperar. A prosperidade, ela não é financeira, a prosperidade olha para a natureza, olha só, um caroço de manga, ele não dá uma árvore que dá uma manga. Isso é prosperidade. Então, quando você pega o que você tem e deixa crescer e deixa prosperar... Planta, né? O que floresce é uma coisa incrível. Então, confia que você tem um pai que cuida de você. Um pai que está no céu, que olha. Confia que o seu sonho não é insignificante. Se ele significa para você, ele significa para o seu pai. Uau! Porque nós, como mães, a gente fica ali só esperando, né? O nosso filho pedir algo pra gente, não é? Exatamente. E a gente vai fazer de tudo pra conseguir realizar o sonho daquele nosso filho. E assim é Deus. Você vai lá, você fala, Senhor, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo. Senhor, e como é que eu faço? Me ajuda. Entrega nas mãos dele, que eu tenho certeza que ele tá ali pronto pra te entregar. Só que... não, fique sentada esperando isso acontecer. Eu falo muito para as meninas, gente, tem que mover, é oração, é orar e agir. E muitas pessoas, elas querem ficar só no orar e esquecem da ação. E aí o que acontece? Coloca suas frustrações em Deus. Ah, não era de Deus. Quantas pessoas você vê hoje em dia colocando a culpa em Deus, terceirizando a culpa A responsabilidade. Ah, não, porque eu tenho um filho, não dá pra eu fazer. Ah, porque... não, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Terceirizando. E agora eles aprenderam a terceirizar pra Deus. Agora até Deus tá sobrando. Tá sobrando até pra Deus agora. Não é? É verdade, gente. É incrível. Tenho um caso de uma ex-aluna minha que ela falou assim pra mim, olha só que loucura. Tati, Deus falou pra eu que eu tenho que falar no seu evento. Deus falou que eu tenho que começar a falar sobre a minha história. Falei, Deus falou, que bom. Porque ela tinha acabado de descobrir
que ela tinha sido abusada, assim, que veio ali e tal. E ela, eu preciso falar sobre isso. Eu falei, tá bom, quando chegar o momento, a gente vê. Então, eu tenho 2 tipos de evento aqui, que é o MDI, que é a minha imersão, e tem o Impact Talks, que é onde eu coloco as pessoas que não têm um movimento, não têm ainda a coragem de ir ali fazer seu próprio evento, eu coloco elas para palestrar, dou espaço para elas naquele evento. Só que tudo tem um custo, esse é o meu trabalho. Então eu fui lá e falei assim, fulaninha, chegou o momento, agora vai ter esse evento, se você quiser realmente passar a sua mensagem, é X o valor. Aí sabe o que ela falou pra mim? Deus Eu vou orar. Eu falei, mas não era Deus que estava mandando você vir aqui falar, gente, dos seus todos, da sua história? Eu falei, então vai lá orar. Daqui a pouco ela voltou. Não. Deus falou pra mim que não é o momento, que não é pra eu fazer. Não, é pelo dinheiro. Aí eu falei, claro, entendi. Não, tá tudo bem. Mas você vê, as pessoas terceirizam. Uhum. Colocam a culpa em Deus pra algo que elas não têm a capacidade de falar, Tati, agora não é o momento. Ou então, o que eu tenho que fazer pra eu conseguir estar naquele palco? Não, mas as pessoas querem fácil. Mas as coisas não são fáceis, né, Su? Eu tenho certeza que pra você também não foi fácil. Quanto que você tá tendo que investir pra você ser transformada? Exatamente. Quanto eu tive que investir pra eu ser transformada? Exatamente, é isso. É sobre isso. Então, parem de ficar terceirizando, de ficar aí falando, porque Deus, porque isso, porque... Não, vai lá e faz o que tem que fazer. Porque eu mudei pra um lugar e essa casa era X, era aquilo, tinha bicho, tinha... O que você tá fazendo pra tirar os bichos? O que você tá fazendo pra melhorar aquele lar? Então, não é Deus. É você que não tá fazendo o seu papel correto. Você tá terceirizando. Então, para com isso, começa a agir, ação, e colocar aquele pé. Colocar o pé que Deus põe no chão é você entrar em movimento. Talvez essa parte as pessoas não entendem muito o que é colocar, porque, coloca o pé que Deus põe no chão. O que é o colocar o pé? Você ir lá, você começar a trabalhar, ligar pro cliente, buscar, captar pessoas. Porque para você ter um business, gente, é loucura. Ou então fica vivendo a vida inteira presa, né? Acomodada, trabalhando e crescendo o business dos outros, né, Su? Exatamente. Que loucura. Mas eu quero te agradecer por você estar aqui hoje e eu quero que você deixe uma mensagem para quem tá te assistindo aqui, que tem no seu coração, que queima para você falar para essa audiência. Se fosse para investidor, eu diria assim, invista o seu dinheiro bem investido. Mas para pessoas eu falo, invista em você. Cresça. Se permita a crescer, se permita a desenvolver, invista em você mesma, porque é o melhor ativo e esse ninguém te rouba. Não tem inflação que consuma o que você investe em você mesmo, porque você passa a ser uma pessoa melhor, você passa a ter a capacidade de ajudar pessoas. E a moeda do reino não é nem dólar nem real, são almas. Uau! Então, invista em você para você ter a capacidade de alcançar pessoas, de falar do amor de Deus, de mudar pessoas com a sua história. Você não está nesse mundo à toa, você tem a sua história por um motivo. E o motivo é alcançar mais pessoas. Alcançar as almas perdidas que tem nesse mundo. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. Então você que tá aí, você é uma alma perdida dessas daí, cola com a gente, né, Su? Cola com a gente. Eu tenho certeza que você vai sair desse lugar de vitimista, de procrastinador e vai começar a crescer e evoluir. Eu vou deixar os dados da Su, onde você pode encontrar, mas fala pra gente aqui, onde que eles podem encontrar você? Instagram. Qual o seu Instagram? @Suzana Bellinassi. Telefone, WhatsApp. Qual que é o seu? 754-235-6404. E eu vou colocar aqui também na legenda qual é o Instagram dela, vou colocar o e-mail, vou colocar todas as formas de que você possa encontrar a Su para você poder aí dolarizar o seu patrimônio e crescer aí seu investimento nesse país que tem crescido cada vez mais. E você que está aí no Brasil, que quer melhorar a sua vida, melhorar aí seu investimento, nada melhor do que ganhar em dólar 5,3 a mais do que o seu real. Então, muito obrigada, Su, por você ter vindo. Fiquei muito feliz de a gente poder ter esse bate-papo, tirar todas as minhas dúvidas e as dúvidas das pessoas, dos impactados que estão assistindo aqui o nosso programa. E obrigada. Obrigada, viu? Uma honra, um prazer enorme de estar aqui.